Olá, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Tenham todos um excelente dia, uma excelente semana para você que me ouve ao vivo. Tudo bem? Olá, caros ouvintes, minhas caras ouvintes do podcast Media Training. Eu sou Arquimedes de Castro e hoje vamos abordar um tema fundamental para o sucesso das estratégias políticas. A importância da análise de dados na estratégia política. Vamos explorar como o uso de dados e métricas pode embasar decisões políticas e de comunicação de forma mais eficiente e direcionada. Então, pare para pensar. Como é que você toma suas decisões políticas? Baseadas apenas no instinto? Na sua capacidade de ter ideias inovadoras, insights, na opinião dos outros, no pitaco de alguém, no achismo de quem gosta muito de você? Em que você baseia as suas decisões políticas e de comunicação? Porque em determinado momento o político tem que tomar uma decisão. E quando você vai tomar uma decisão de ir ou não ir, de fazer ou não fazer, de se aliar ou não se aliar, de ir, enfim, qualquer decisão política, para ser tomada, precisa de dados. E quais são os dados que você usa para tomar a decisão? Essa é a questão desse episódio. Por quê? Por que isso é importante? Bom, a minha experiência me mostra que grande parte dos políticos, das mulheres que trabalham na política, tomam decisões baseadas em achismos, em consultas a um certo amadorismo. Porque as pessoas, não, mas o que o povo quer é isso. E a gente tem que fazer assim. E tudo baseado em eu acho, eu acredito, eu penso. Muitas vezes algumas pessoas têm mais força na expressão e terminam impondo aquilo que pensam, mesmo quando estão erradas. E aí eu estou aqui para lhe lembrar que quando você vai tomar uma decisão política e de comunicação, não pode ser uma decisão baseada em achismos, não pode ser uma decisão baseada em emoções. Eu estou aqui para falar sobre a análise de dados, que tem se tornado um pilar essencial para as campanhas políticas modernas. Por meio dela, da análise de dados, é possível compreender o comportamento do eleitorado, identificar suas necessidades e seus desejos, e assim criar estratégias mais assertivas para conquistar o voto do público-alvo. E quando eu falo de estratégia assertiva, é porque não adianta você criar uma estratégia que não funciona. É estratégia, funciona? Não, então não serve, não é? Porque, veja bem, não é você olhar para o problema com apenas os seus olhos. É usar a ciência para identificar o que está acontecendo na opinião pública. Na maioria das vezes, a minha experiência me mostra que, em campanhas eleitorais, é muito mais fácil você identificar qual é a direção do vento, identificar para onde é que segue a maré, para onde é que as coisas estão indo. E aí você pega o político e põe no fluxo para ele ir junto. Não é
inventar um fluxo, não é inventar uma necessidade, é descobrir qual é, identificar a necessidade e o desejo do povo. Não é o cara ser representante das próprias ideias, não é a mulher, eu sou. Não, é não ser. Ser político é ser representante. Então tem mais a ver com não ser do que com o ser. E ao coletar e analisar dados provenientes dessas pesquisas, de redes sociais, enquetes e outras fontes, os políticos podem tomar decisões informadas e embasadas, tanto em questões de política pública, como em suas estratégias de comunicação e marketing. Essas informações permitem entender quais assuntos são mais relevantes para os eleitores, quais canais de comunicação são mais efetivos e como adaptar as mensagens para alcançar melhores resultados. Além disso, a análise de dados também ajuda a monitorar o desempenho das campanhas e a medir o impacto das ações políticas. Com o uso de métricas, é possível acompanhar o engajamento do público, o alcance das mensagens e a percepção do candidato perante o eleitorado. E isso dá para fazer. Agora, o que se faz normalmente? As pessoas, eu vejo os políticos contratarem pesquisas. De vez em quando, nessa época pré-eleitoral, de vez em quando aparece uma fofoquinha de que fizeram uma pesquisa, saiu uma pesquisa, fulano está na frente, Beltrano está atrás, tem uma pesquisa aí, fulano tem mais, Beltrano tem menos, tem mais chances, tem menos chances. E todas essas pesquisas, elas são especulações. Porque nesse momento que nós estamos, há mais de um ano das eleições, do dia do voto, ninguém se decidiu ainda em quem vai votar. Quem tem lado, partido nesse momento pré-eleitoral, é quem está envolvido na campanha dos outros. Quem está são os seus seguidores, são seus aliados. Aí esse pessoal está preocupado, porque eles trabalham com política, então eles têm interesses políticos, de assumir cargos, de estar no poder. Então as pessoas têm interesse nesse tema. Mas o eleitorado, o 99% dos eleitores, não está nem aí para essa história de campanha eleitoral do ano que vem. E também não sabem quem vai votar, então não adianta perguntar. A pesquisa é inútil. Você pergunta, põe lá num questionário com várias perguntas, põe lá quem você votaria se as eleições fossem hoje. Mas repare que não é só isso que você quer saber do eleitor. Nesse momento, se você está configurando o seu plano de marketing político, que é isso que você deve estar fazendo, avaliando a sua estratégia e até pensando se vai ser ou não candidato ou candidata, nesse momento o mais importante não se trata de saber quem está na frente e quem está atrás, não, porque ninguém está na frente e ninguém está atrás. A corrida nem começou direito. Agora, o importante é saber o que o eleitor está pensando. Essa é a informação-chave. Essa é a informação que você precisa. O que o eleitor está pensando. Com que ele está preocupado nesse momento. Porque é com essas informações que você vai montar toda a sua estratégia de pré-campanha para chegar no coração das pessoas que ainda não lhe conhecem, que ainda não sabem quem é você, que ainda não têm a intenção de voto em você porque nem lhe conhecem. A intenção de voto é posterior. Você precisa conhecer a pessoa para depois ter intenção de voto nela. Então repare, talvez nem seja a hora ainda de aparecer como candidato, como candidata.
Porque cada cidade é uma cidade diferente. Não tem essa. Desconfie de marqueteiros que chegam com soluções prontas. Só digo isso. Porque não existem soluções prontas. Soluções prontas são aquelas que estão na prateleira. E cada cidade é uma cidade, cada público é um público. Cada eleitorado tem as suas particularidades, tem a sua história política. E nesse contexto de história política, de particularidades, de modo de viver, de falar, de até enxergar a política, tudo isso é o contexto que é preciso ser entendido e que é objeto de análise e de pesquisa. Outro aspecto importante da análise de dados é a segmentação do eleitorado. Por meio da categorização de grupos com base em suas características e preferências, os políticos podem personalizar suas mensagens e abordagens para torná-las mais relevantes e persuasivas para cada público específico. É importante destacar que a análise de dados deve ser utilizada de forma ética e responsável, respeitando a privacidade dos cidadãos e seguindo as regulamentações de proteção de dados. Tem uma lei geral de proteção de dados que precisa ser respeitada. Você vê que se existe uma lei para proteger os dados digitais, é porque esses dados são importantes. E eles são sensíveis. E esses dados, uma vez coletados, eles lhe dão a possibilidade de criar mensagens segmentadas para cada público. Antigamente, era uma mensagem só que tinha que servir para todo mundo. Atualmente, é possível criar uma mensagem só para o pessoal da zona rural, criar uma mensagem só para o pessoal de determinado bairro ou de determinada região da cidade, criar uma mensagem com esse recorte geográfico, mas é também possível criar uma mensagem, uma propaganda que vai chegar pelas redes sociais para pessoas de acordo com a faixa etária delas, de acordo com o nível econômico delas, de acordo com o nível educacional dessas pessoas, criar perfis específicos e distribuir mensagens segmentadas para cada público, através da internet, das plataformas de streaming, das redes sociais. É disso que eu estou falando, é para isso que serve a análise de dados. Políticos brasileiros têm utilizado cada vez mais a análise de dados para embasar suas estratégias. Figuras como Marina Silva, Fernando Haddad e João Dória já demonstraram a importância do uso inteligente de dados para moldar suas campanhas de comunicações de maneira mais eficaz. A análise de dados é uma ferramenta poderosa para potencializar as estratégias políticas. Ao utilizá-la de forma inteligente e estratégica, os políticos podem se conectar de forma mais profunda com os eleitores e direcionar suas ações para atender às demandas da sociedade. No próximo episódio do Media Training, continuaremos nossa exploração pelo universo da comunicação política e das técnicas de marketing que podem fazer a diferença nas eleições de 2024. Muito obrigado por vir comigo até aqui. E já que você está aqui, eu vou te pedir para se inscrever nesse podcast. É gratuito. Você pode inscrever-se para ver no YouTube, você pode inscrever-se para ver no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no iHeartRadio, na Spreaker, enfim, todas essas plataformas de podcast que tem aí, porque meu podcast está em todas. E é muito importante que você se inscreva para receber regularmente os episódios e, por favor, deixe um like, deixe aí o gostei se você gostou. Faça suas críticas, não tem problema, eu estou aqui para receber críticas, inclusive as injustas, não tem problema nenhum. Estamos abertos a comentários. Muito obrigado a todos pela audiência. Eu sou Arquimedes de Castro e este é o podcast Media Training.
Tenham todos uma excelente semana, um bom dia e até o próximo episódio.